Olá, pessoal, tudo bem? Mais um tema tão importante e mais uma convidada ou um convidado. Hoje é uma convidada. Ai, meu Deus, vai saindo coisas. É muito Tudo estranho bem, isso. Eu nunca querida? fiz uma live na minha vida. Eu tô vendo gente entrar. Chegando na casa de É, ninguém. Boa noite. para você ver, aqui é assim. Mas Eu sabe já o que é fiz mais já fiz várias carinhas e tudo mais, é, mas live é a primeira que eu faço. mas sabe o que é mais gostoso? Só tem gente querida, É, né? né? Então é como se tivesse aqui, ó, na sala de casa. Sim, mas quando é pra interagir, então fica meio estranho. Fico falando oi. Maders, olha, Fica. ela é minha amiga daqui de Barcelona, Aham. minha tia, meu pai, minha mãe, toda a família. É isso aí, Minha todo amiga mundo Ari, prestigiando. Ari. É porque tá todo mundo com saudade de você. Você tá É, mas eu tenho longe de duas que algumas moram aqui do pessoas. lado. Estão aqui me apoiando. Legal, legal. Pessoal, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Tô vendo que tem gente nova que a Tati acabou trazendo. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga. E esse é o espaço da mentoria, aonde a gente conversa sobre tudo que a gente tem curiosidade e decolonialidade, feminismo. São temas que eu ando estudando e tenho muita curiosidade. E aí, ó, meu caminho foi andando e cruzou com o da Tati. E hoje já aprendi muito com ela e hoje vou aprender muito mais, porque a ideia desse bate-papo é isso, que a gente possa, ó, abrir a cabeça, né? Não dá pra gente passar uma vida inteira com a mesma cabeça quando a gente era pequeno, tem que abrir a cabeça. Então, uma dos objetivos do bate-papo da mentoria é esse, é a gente conhecer e perguntar. Então, fiquem muito à vontade para fazer comentários aqui no chat, né? Eu vou lendo para que a Tati possa acompanhar. Essa live hoje fica salva automaticamente no feed da mentoria e daqui a algumas semanas vai para o YouTube também. Então aí a gente pode compartilhar com todo mundo, tá bom? Querida, se A minha apresenta família para esse tá pessoal. conversando entre si, assim, tá muito É engraçado. muito bom, né? Tem uma É amiga muito até que bom. entrou agora, eu acho que ela tá na Hungria, a Núria, tô te vendo. Em Ah, português, amiga. Bom, tá. Não sei, começa então, me apresento? e se apresenta. Tá. Então, tá. Gente, obrigada, muito obrigada por todo mundo estar aqui. Ana, obrigada pelo convite. Meu nome é Tatiana, eu sou feminista, eu sou antropóloga decolonial. E assim, uma coisa antes de começar qualquer coisa, eu só queria falar que eu moro na Espanha há 15 anos e eu falo muito pouco português aqui. Então, assim, eu tô com uma cola do lado, que é um Word, que eu escrevi. Ontem eu fiz toda a lição de casa, pesquisei os termos em português e tal, então eu vou tentar seguir aqui, mas se eu falar alguma coisa, vocês me corrijam e não tem problema. Então, eu entrei na PUC, né, de São Paulo em 2001, entrei em Ciências Sociais, eu me especializei em Antropologia e migrei para Barcelona em 2006, né, há 15 anos. E foi aqui que eu fiz mestrado em Antropologia Social e Cultural e a minha tese foi em migrações brasileiras na França. Eu me mudei para lá por 8 meses para fazer o trabalho de campo. Mas, assim, o que é exatamente antropologia? Basicamente, simplificando muito, a antropologia é o estudo do outro e da outra, dos outros e das outras, né? Então, assim, a antropologia clássica, onde foi que todas essas bases teóricas começaram a ser criadas e começaram a ser estudadas, o outro e a outra, foi a partir dos homens brancos europeus que viam, né, os países fora do contexto europeu como primitivos e exóticos, né? Então, na faculdade, o que eu aprendi, o jeito que eu aprendi a fazer etnografia foi a partir dessas teorias, né, e desses estudos criados por esses homens brancos, né, que tinham esse espírito aventureiro não racista, né, e teorias construídas a partir do androcentrismo, que, né, eles se colocam no centro e eles são super androcêntricos, né.
Então, assim, quando eu comecei a me questionar, e quando eu comecei a questionar esse tipo de teoria, eu já estava morando aqui, e a questão que me rondava na cabeça era, tipo, quem se coloca no centro para falar que eu sou o centro e o resto são os outros e as outras, né? Então, assim, são esses homens brancos europeus ou estadunidenses, né? Porque a geopolítica, eu acho que ela é um eixo central nesses estudos, né? Tipo, os países europeus e da América do Norte são os países centrais onde todo esse conhecimento é criado, né? Então, assim, eu espero com golinho de água, né? É. Depois rápido você me fala também. Mas, assim, Tá. eu espero que algo tenha mudado ao longo desses 20 anos, né? Tem 20 anos que eu entrei na faculdade, assim, e eu estudei, né? Outro dia eu tava falando, eu fiz uma live com uma amiga também, né? A gente tava falando sobre Malinowski, Lévi-Strauss e como eles iam, assim, quase vestidos de safari, com um caderninho, faziam uma observação não participativa. Era tipo, né? Essas meinhas até o tornozelo. Então, assim, era uma coisa super, tipo, e aí vocês me dão essa informação, eu volto pro meu país, eu crio um negócio e vocês ficam aí fazendo as coisinhas de vocês, né? Tipo, bem desse jeito. O olhar é o olhar de que eu, né, Sim. sei coisas, né? E aí vou lá porque você é meio que exótico para mim. E Não eu é? vou organizar as coisas que vocês fazem do meu jeito. Então, assim, a minha metodologia é falar, olha, eles fazem isso desse jeito, mas tendo como base o eurocentrismo, né? Então, assim, eles fazem do jeito errado, ou eles fazem do jeito diferente, ou eles fazem do jeito tendo tipo, a Europa como centro do correto, né? Então, não era que, assim, isso é completamente diferente, não, isso é errado, né? Mas eles organizavam de uma forma, né? E, bom, enfim, eu acho até hoje um pouco assim. E assim, eu não acho que eles não tenham que ser estudados, eu acho assim que eles têm que ser estudados, obviamente, porque são os clássicos, né? Mas eu lembro que na faculdade eu não tive nenhuma perspectiva assim de mulheres que fizeram esse tipo de trabalho ou um trabalho mais horizontal, que é hoje em dia a antropologia que eu acredito que tem que ser feita, né? Então, assim, bom, e aí então foi isso, né? Tipo, quando eu cheguei aqui, eu tive que desconstruir tudo assim o que eu tinha aprendido e construir, reconstruir. E eu ainda estou reconstruindo, eu acho que isso é um processo eterno, assim, de desconstrução do que é, né, tudo que eu estudei e tal. E eu tento, no máximo, trabalhar desde uma perspectiva horizontal. Não assim, eu me coloco, você me dá informação e eu depois levo essa informação para a faculdade, ou para transformar num trabalho acadêmico, né? Então, assim, desde um trabalho horizontal. Então, enfim, é um processo que eu ainda tenho que aprender. Tati, o que você acha que te influenciou nesse processo? O fato de que quando você chega aí, você é migrante, como aquelas migrantes brasileiras que você estudou, né? Ou porque você está num lugar que já pensava diferente? Não, eu acho que quando eu cheguei aqui, ainda não estava isso muito vivo, assim. Eu acho que agora essa questão está surgindo, todo esse papo de decolonialidade está surgindo muito mais agora. Mas, assim, o que aconteceu, uma coisa que eu sofri quando eu cheguei aqui foi um processo de racialização, né? Que ocorre, assim, mais de fora para dentro. Então, assim, eu vou ser migrada sempre, eu vou ser vista como outra sempre, né? Mas eles te colocam, tipo, pelo menos eu sinto que eu fui colocada num lugar, assim, de não só latina, que essa identidade eu já assumi faz tempo, mas racializada. Porque no Brasil eu passo como uma mulher branca, só que aqui não. Então, assim, é diferente, né? Então, assim, mas são as pessoas de fora que te dão. Eles falam, não, você não é daqui, você é racializado. Mas o que é isso, né? É uma pessoa não branca. Então, assim, com essa nova identidade, esse olhar de fora, no final eu assumi, eu aceitei, né, que eu sou racializada, e hoje em dia eu me identifico, assim, muito mais com as minhas companheiras latinas do que as companheiras que eu tenho aqui, né. Então, assim, a partir dessa percepção de racialização, foi que eu vi também que o meu feminismo, o que eu tinha aprendido no Brasil, né, que era também bastante eurocêntrico, não fazia também muito sentido aqui para mim, né? Então, assim, eu tinha as referências, assim, sei lá, das sufragistas, né, desses tipos de movimentos que eram
realidades completamente diferentes das minhas, né? Então, assim, eu sempre me defini como feminista, mas essas lutas e essas coisas que ocorreram, né, no Eurocentro, tipo, né, na Europa e tal, a Revolução Francesa, blá, blá, estava completamente alheia a mim. Então, foi só a partir daqui, né, da Europa, que eu tive, quando eu mudei para cá, que eu comecei a ter contato com outras mulheres migradas, racializadas e outros tipos de feminismo, foi que eu vi, assim, que isso não me representava aqui. Tá. Mas que foram movimentos importantes Sim, óbvio. para as mulheres. Sim, sim, são movimentos super importantes, mas também são os movimentos que no final saem à luz porque tem esse poder de difusão, né? Elas têm esse poder de lectoescritura e tal, e qual é que as feministas que já são, né, tem esse feminismo que já existe desde antes né, da Revolução Francesa, sufragistas, primeira onda, segunda onda e tal, só que é uma história oral, é uma história, né, então, assim, é diferente. Sim, e é uma história do Sul, né? Sim. Do Sul nessa questão que a decolonialidade traz para a gente começar a pensar, né? Ou seja, que sai daquele espaço, né? Que quando a gente diz norte, a gente não está falando só do norte geográfico do globo, né? Mas dessa visão que ali está o conhecimento. Sim. Aquele conhecimento é validado, sim. Né? Porque é o escrito, é o teórico, é o mais classista, assim, né? Então ele não tem em conta outros tipos de comunicação das artes, das pinturas, da história oral, né? De estar em volta da fogueira e transmitir esses conhecimentos. Então é tudo tipo muito, né, categorizado, tem que seguir umas normas. Uma das minhas grandes frustrações é essa também, né? Ter que escrever uma tese e utilizar umas palavras, uns conceitos que eu falo, gente, quem que vai ler isso no final, assim, né? Mas, assim, eu entendo que tenha que ter os dois lados, assim, mas pra mim é, tipo, agora eu tô muito pró recuperar essas histórias que não são acadêmicas. Sim, você sabe, Tati, que eu tenho estudado um pouco e tem uma autora que diz assim, que uma questão interessante da decolonialidade é a gente encontrar as brechas, né? As fissuras ali para entrar. Então, isso tem ficado muito na minha cabeça. E quando eu encontro alguém, alguma colega que está passando por uma situação bastante complicada e na academia a gente vai vivendo isso, porque é isso, eu quero fazer uma pesquisa, mas eu tenho que escrever lá o objetivo, tarará, tarará. E o meu orientador diz muito isso. Bom, vamos tentar descobrir onde tem uma brecha. Aí você entra. Na medida que você entra, quem sabe aos poucos a gente não vai mudando aquela lógica, né? Sim. Que tá lá. Porque do lado de fora, às vezes, a gente não consegue romper todas, né? Mas é uma luta. Sim. Uma luta constante, exato. Então, conta pra gente um pouco o que é isso, porque a gente colocou lá no título, feminismo. Tá. Até disse para as pessoas, não é que eu escrevi, é por acaso, né? Porque não há por acaso. Então, o que é? Por que a gente fez questão de colocar o feminismo lá e ainda a gente colocou com o S grande? Tá. Tá, bom, antes de eu responder essa, eu queria muito, eu acho que a lição número 1 dos feminismos é a gente nomear quem quem ensina a gente, quem empodera a gente. Então, quando eu estava fazendo a lição de casa de ontem, eu vi muitos vídeos e eu li muitos textos para pegar os termos corretos e tal. Então, eu queria dar as graças, agradecer a Oti Curiel, Derkis Espinosa, Carla Cotirene e Angela Davis, que foram as 4 mulheres em que eu me basei para escrever esse texto da live, e também dizer que o meu feminismo inclui mulheres trans, porque tem alguns feminismos que não incluem mulheres trans e esses feminismos não me representam. Só essa introdução. Não, mas isso é importante, né? São referências para você e que às vezes as pessoas estão nos ouvindo e falam, puxa, mas isso que a Tatiana está falando é interessante, eu queria entender um pouco melhor. Elas podem buscar
na fonte, né? Vamos dizer assim, ir atrás das informações dessas pessoas que você está trazendo também como pessoas que te inspiraram, né? Tá, eu vou depois, se você quiser, eu ponho aí os nomes direitinho, porque são duas mulheres latinas, né? A Carla Coutinho é brasileira e a Angela Davis dos Estados Unidos. Então, Sim. mais conhecida. Então, tá, beleza. Então, assim, por que a gente colocou feminismos? Porque o feminismo hegemônico, né? O feminismo que a gente chama de branco, ele universaliza a experiência das mulheres, né? Então, assim, ele tem como teoria que todas as experiências de todas as mulheres do mundo são iguais, como se todas as mulheres do mundo passassem pelos mesmos tipos de violência, pelas mesmas opressões, pelos mesmos preconceitos e como se elas tivessem as mesmas oportunidades, né, nesse sistema. Então, assim, todas do mundo. E isso tá muito longe de ser assim. Não tem nada. Não é verdade. Não tem nada a ver, né? Então, assim, o feminismo se centra, né, nessa palavra mulher, no gênero, né? E esse feminismo, ele inclui as mulheres brancas de classe média, cisgênero, não trans, com estudo, geralmente de classe média, com algum poder aquisitivo, e não na precariedade, né? Então, ele se centra isso, nas questões de gênero, e não inclui os recortes de raça, classe e identidades sexuais. Então, obviamente, não é para todas as mulheres, né? Então, o que faz o feminismo decolonial? Ele traz essas informações de classe, de raça ou etnia, né, e sexualidade, as teóricas brancas que centravam todas essas discussões só ao redor do gênero. Então, ele recupera essas práticas dos feminismos críticos, né? Eles definem conceitos-chave e o objetivo é, assim como na história, da história geral, na história do feminismo, ele reescrever essa história, né? Porque ela sempre as histórias sempre foram escritas pelos invasores, né? Então, assim, eu não falo colonizadores, gente, desculpa, eu falo invasores, né? Desculpa. Porque é o que foi, né? É o que foi. Então, assim, no caso dos países invadidos pelo que agora é o Reino da Espanha, a história foi escrita pelos espanhóis, contada pelos espanhóis, né? No nosso caso do Brasil, contada pelos invasores portugueses. Então, assim, a partir do momento que tem invasão, tem resistência. Quando tem invasão, tem organização. Então, só que como a invasão destrói tudo isso, mas assim, destrói papéis, destrói então, e como essa comunicação é feita por quem está invadindo, esse é o registro mais difícil de recuperar e de contar, né? Então, o feminismo decolonial, ele quer recuperar essa história, reescrever essa história, e é isso que a gente estava falando antes, né? Tipo, outras formas de difundir a história, como a arte, né? E a pinturas e história oral, passadas de várias, né? Geralmente, tipo, das mulheres, né? Como elas se organizavam, quais eram as formas de resistência, como elas faziam e como foram toda essa organização. Perfeito. Então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não estava no nosso combinado, mas me veio agora na cabeça a pergunta. Você chegou a ver ou seriado, ou ler aquele livro O Conto da Aia? Não. Sabe que Não, porque o que é assim, lógico, tem muita. É um livro distópico, né? Meio doido até, mas o que eu lembro que o que mais eu gostei do seriado é que as mulheres vivem lá uma repressão muito grande. É como a resistência, que é isso que você trouxe agora, a questão da resistência. Não, mas não é da Margaret. Tá, Handmaid's Tale. É o Conto da Criada. Tá. Eu li o livro. Sim. O Conto da Aia, eu fiquei assim, mas não, é cidade. Que Aia é essa? Também é uma questão. Total, e ainda, assim, eu vi a série, né? E a série também a maioria das mulheres são brancas, né? Então, é isso que choca, né? Tipo, são essas mulheres, as brancas, agora são as escravizadas, né? Exato. Mas assim, eu lembro que eu falava assim, isso. Eu falava, puxa, as pessoas diante da opressão,
né? Independente da questão lá do seriado. Diante da opressão, há um movimento de resistência, Sim, que é o que você traz, né? sim. E há um movimento, há uma organização, há uma cultura que vai se instituindo, mas de alguma forma é o que você está dizendo. Na história não é isso que é contado, né? A Não, gente não. Sim. tampa, né? A lógica colonial tampa e a coisa não aparece. Então, Aham, e isso que é fantástico, né? sim. Que a gente está vivendo uma era que essas coisas estão sendo questionadas. Uhum. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Ainda bem, sim, né? É pouco a pouco ainda, para mim tá arrastando ainda um pouco, né? Mas, né, vamos Aham. vamos Não, ter avançado perfeito, um pouco. perfeito. Então, o feminismo decolonial é isso, é essa possibilidade de olhar essas. Todo mundo. Tem lugar para todo mundo? Não sei se seria uma Sim, coisa. sim, sim, claro, é isso, assim, eu pego mais a vertente do feminismo decolonial porque ele une, né, tipo, as mulheres migradas, racializadas, as não brancas e tal, então é isso, é uma luta que se une com o afrofeminismo, eu acho que só, assim, para mim é o que mais me representa, né, e se engloba para mim, né, tendo em conta também as mulheres trans, que tem uma pequena vertente que não inclui, então para mim tendo isso e a pró direitos de trabalhadoras sexuais também. Então é super importante, tipo, ter também a ideia do contexto, né? E do contexto onde a gente está vivendo. E, claro, reconstruir essas formas de existência e transmiti-las, né? Tá. E em Barcelona, onde você está hoje? Como é que você vê esses movimentos? Então, assim, Barcelona é uma grande bolha assim, dentro eu acho que tenho um grande privilégio de morar aqui, porque aqui se movem muitas coisas, muitas, muitas mesmo, assim, muitas coisas feministas tal, então tem muitas coisas sempre sobre essa temática, assim. Mas, assim, mesmo tendo isso, eu acho que, assim, eu tenho muito mais dificuldade também de falar sobre esses temas de migração e racismo com minhas companheiras daqui, né? Eu tenho mais facilidade de falar disso com elas do que com as amizades que eu fiz aqui. Mas, assim, eu queria te dar um exemplo de uma ONG onde eu trabalhei. Eu não sei se eu estava conversando hoje com uma amiga portuguesa, a Catarina, ela trabalhou comigo nessa ONG. Então, assim, os exemplos que eu tenho, tipo, dos feminismos daqui, eu tenho esse exemplo da ONG, que é esse feminismo hegemônico, que não condiz, e aí eu te conto um outro projeto que é um feminismo que a gente está fazendo, que é um feminismo que eu acho que faz a diferença, assim. Então, assim, eu trabalhei nessa ONG, eu trabalhei numa ONG durante 3 anos, éramos 106 trabalhadoras contratadas, só 2 mulheres migradas, eu e uma menina peruana, uma mulher muçulmana e uma mulher trans. Então, assim, quando tinha, tipo, sabe essa rendição de contas, o anuário, não sei o que, saía eu, a menina peruana, a mulher trans e a muçulmana em todas as fotos, assim, que era tipo, nossa, nós somos a cara da diversidade dessa entidade. Mas, assim, no backstage a gente não participava muito, né? Uhum. E, assim, eu queria também, assim, explicar, eu gosto muito da história da mulher muçulmana e da mulher trans, porque elas duas são daqui, e elas, quando uma delas, né, decidiu fazer o que ela chama de migração espiritual para o Islã, e a outra resolveu ser trans, tipo, elas perderam os privilégios, assim, então são coisas que elas contam que para mim parecem super interessantes. Então, assim, a mulher Uhum. muçulmana veio de uma família ateia completamente, começou a ler o Alcorão, se interessou, começou a fazer um grupo de mulheres para fazer leituras do Alcorão feministas e tal. E ela decidiu por conta própria começar a usar o hijab. E aí ela saiu na rua, primeira vez, segunda vez e tal, e ela começou a perceber que ela era completamente infantilizada, que chegavam pessoas nela e falaram: tira isso da sua cabeça, você é uma submissa, você é isso, você é aquilo, sendo que a decisão foi dela mesma, né? Então, Uhum. assim, ela falava para mim: eu tive que reaprender a ser mulher muçulmana no lugar onde eu nasci, porque é o lugar onde ela nasceu. As pessoas gritavam para ela: volta pro seu país. Ela falava: gente, meu país é aqui, né? Eu nasci aqui. Meu sobrenome é mais catalão impossível, né? Então, assim, para mim é um exemplo. Eu aprendi horrores com ela, porque eu também era uma das que achava, assim, eu confesso,
que o hijab era uma opressão e tal e qual, e hoje em dia eu sou ateia, mas assim, eu defendo, eu não tenho que, eu acho que Ana, eu não tenho que entender nada do processo dela, porque eu não entendo, mas eu tenho que respeitar até a morte e defender até a morte o direito dela de fazer o que ela quiser. Esse é o meu feminismo, assim. E no caso da mulher trans, foi, assim, bem pior, uma situação bem mais vulnerável, assim, ela era, né, ela nasceu do sexo masculino, e ela decidiu fazer a transição e começar a usar vestidos, e colocou silicone, se pintava e tal. Ela tem 2 filhas, né, trabalhava num banco, ela perdeu o trabalho no banco, a família virou as costas para ela entrou, ela começou a fazer trabalho sexual, e até que ela foi contratada pela ONG, onde eu trabalhei, e agora ela faz, tipo, esses processos de formação também com mulheres trabalhadoras sexuais e tal. Mas ela disse que essa mulher trans, ela falou assim, o maior medo que eu sentia, e que eu nunca tinha sentido na minha vida, era ser estuprada na rua. Então, esse é um medo que todas nós, mulheres, desde que, né, sentimos esse medo. Nenhum homem sente esse medo. Tem medo de ser roubado, tem medo de ser, né, baterem nele, ou sei lá o que, mas de ser estuprado não existe. E ela falava, eu tinha medo de ser estuprado. Eu falei, nossa. Que coisa. E isso dá uma coisa assim, porque você fala, gente, é um medo que eu nunca passei, e a partir de agora que eu me identifico como mulher, eu passo por isso, né? E assim, essa ONG, o que acontecia nessa ONG? Ela trabalhava com empoderamento de mulheres, que empoderamento pode ser, né, qualquer coisa, assim, é bem abstrato, assim, esse termo, né? Só que o que acontece com esses projetos eles não vão no mesmo ritmo das mulheres. Todas as mulheres que a gente atendia, elas estavam em processos diferentes, tinha sobreviventes de violência de gênero, ou pessoas refugiadas, ou mulheres que foram vítimas de tráfico para exploração sexual, ou trauma de sei lá o quê. Então, assim, e outras que vinham migradas e queriam fazer um processo formativo. Então, assim, o sistema não tem essa previsão de recuperação. Tipo, você está fazendo um empoderamento econômico, vai conseguir um trabalho, vai fazer um processo formativo, sendo que você tem um trauma, né, tipo, psicológico que precisa também ser atendido e tal, e o sistema não conta com isso. Ele tipo, vai lá, vai trabalhar, né? Então, assim, e a gente batia muito nessa tecla de falar, a gente não tem condições de fazer isso dessa forma tão heterogênea. E, assim, era terrível, né? E até hoje é assim. Imagino. E sabe o que você falando, dando o exemplo desses casos, eu fico pensando nessa mulher trans que tinha uma profissão, né? Tinha todo um conhecimento. Assim, você foi falando, no caso dela me veio, né? Ela tinha uma profissão, ela trabalhava no banco, ela tinha todo um conhecimento. Na medida em que ela faz essa transição, nada mais para a sociedade é considerado. Sim, não. Né? Então, aquele conhecimento não vale mais. Não vale o trabalho que ela tinha, não vale o conhecimento que ela tinha. Ela tem que arrumar outras formas de sobreviver, né? Que a coloca numa situação mais vulnerável ainda, além de tudo que ela está vivendo, porque eu não tenho como me colocar no lugar de uma pessoa que viveu uma transição dessa, porque eu não vivi, que é o que você está falando, eu não vivi. Mas com certeza é uma coisa forte. Sim. E a gente ainda tira outras coisas, né? Assim, tira o trabalho, tira. Sim. É completamente assim. São as que mais, assim. Todas as entrevistas que eu fiz com várias mulheres trans para outros projetos e tal, a grande maioria era assim, era uma coisa muito terrível, assim, tipo, eu também não quero entrar agora assim nessa, mas era assim, todas tinham marcas ou de queimadura, ou cicatrizes, ou dente quebrado, ou elas estão expostas a uma violência muito, muito perversa. Então, é super complicado. E assim, tem projetos hoje em dia assim de inserção laboral de mulheres trans e tal, mas sabe, é super pouco a pouco, tem que ir ligando, tipo, aqui fala pica-pedra, parece, tipo, você ir dando marteladinha, assim, tocando na empresa, olha, faz isso, sensibilizando, porque falta muito, e assim, no Brasil nem vamos falar, né, porque é o país que mais assassina, né, pessoas trans, eu acho que, talvez no mundo. Então, aqui ainda tem isso, assim, que eu vejo pequenas ações, coisas que vão se fazendo, grupos autogestionados e tal, elas se unem, faz
grupo de sororidade trans e tal. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal, mas que ainda também falta muito. Porque a Sim. 98%, eu acho mais ou menos o último censo que a gente fez, assim, a última pesquisa da ONG era 98% das mulheres trans são trabalhadoras sexuais, né? Então, assim, tipo, não é a saída que elas têm. Uhum. E, bom, minha Não, depressão agora. é muito forte, né? Mas eu acho que é por isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque muitas vezes isso está mais próximo do que a gente imagina. E aí, Sim, como você faz o seu papel de estar ali e poder fazer alguma coisa, uhum, né? sim, Eu penso que, como uma conversa que eu tive com uma colega também na live sobre a questão do racismo, né? Não basta eu não ter uma atitude de violência racista. Enquanto mulher branca, tenho que fazer uhum, mais, eu tenho que fazer claro, algo, né? E acho que no caso, nesse caso também, a gente tem que fazer algo, não basta só falar, ah, não, eu não vou ali cometer uma violência, uhum. né? Isso não Mas é também suficiente. eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, ah, eu não seria, sei lá, amiga de uma pessoa racista. É como se o racismo fosse só, tipo, ir lá e, sei lá, cuspir na cara de alguém. Isso, obviamente, Uhum. isso existe e, obviamente, é o mais visível, mas tem toda uma base, isso é a ponta de um iceberg, né? Mas a base é isso, é um racismo estrutural, é você ser seguido quando você entra no supermercado, é você mudar de calçada quando Uhum. vem, né, uma pessoa na sua direção, a precarização do trabalho é das mulheres negras, né? Então, assim, Exatamente. não é só, tipo, também é a gente atuar e agir e tal, e falar, Claro. olha, não faça essa piada normaliza a violência e tal. Então, tem vários fatores, assim, que fazem com que o racismo, que é o que a gente vê, que é o violento, que é assassinato e tal, se mantenha por causa dessas. É só uma piada, ah, é só um negocinho, é só. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter em todos os sentidos, assim, eu acho. Exatamente. Esses dias saiu uma reportagem em São Paulo, um censo falando de emprego, né, de salário, na verdade. Então, eles colocaram lá as faixas salariais. Então, assim, e mesmo a escolaridade, tá? Para não falar que tem uma questão de escolaridade que a gente entraria num outro campo de discussão que é importante também, mas assim, então, no mesmo cargo, homens e mulheres, o homem ganha mais que a mulher. Sim. E homens, mulheres e homens negros, o homem negro ganha menos que a mulher branca e a mulher negra ganha menos que o homem negro. Uhum. Isso Sim, falando da mesma sim. faixa, né? Então, essas coisas precisam ser discutidas. E a mulher trans negra nem tá nesse ranking. Nem foi contabilizado ali a Nem foi discussão, né? contabilizado. Que ela nem, é como se ela não existisse. Hum, sim. Agora conta pra gente o bom, Tá. o outro O lado bom. da ONG de uma ONG que faz algum trabalho diferenciado. Tá. Não, assim, começou nessa mesma ONG o projeto. Foi Ah, assim, eu estava envolvida num projeto que chama Nawanti, que é uma rede, na verdade, de várias organizações que são da Catalunha, do Marrocos, da Palestina. Eu estou lendo a Ana Cola aqui para não deixar. É o aham. Salvador, Honduras e Guatemala. Então a gente foi no encontro em Casablanca, no Marrocos, e várias de nós percebemos que era assim, era impossível falar, né, de feminismo nesse contexto, porque o feminismo, como eu expliquei antes, era tipo, não tinha nada a ver as que vinham da Catalunha falar com as marroquinas, falar com as palestinas, que estão ainda não só baixo um heteropatriarcado, mas ainda sobre ocupação, né, militar. Então, assim, é muito difícil. Então, quando a gente voltou, a gente fez uma proposta de fazer um workshop, né, para a gente apresentar outros tipos de feminismo, né, que a gente achava que precisava abrir essa discussão. E a gente convidou né, essa feminista decolonial, uma afrofeminista, uma feminismo islâmica, essa Chantal, que é minha amiga, e uma outra mulher que ela é representante também das trabalhadoras do lar aqui, que elas são totalmente precarizadas, né?
E assim, esse workshop ele foi feito num lugar chamado Cala Dona. Cala Dona quer dizer Casa da Mulher, em catalão, que é um lugar super branco, super, assim, bem de classe média e tal. Então, foi super polêmico, porque começaram a falar as mulheres, né, e as que são sócias da Cala Dona se sentiram, assim, né, muito interpeladas. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas assim, algumas quase saíram chorando, pensando, como assim meu feminismo exclui outras mulheres, né? Então, a partir daí, a gente falou, nossa, todo mundo veio, e foi super bem criticado o workshop, e a gente falou, por que a gente não faz, então, um projeto para discutir isso, né? Porque a gente se sentia muito burocrata, fazendo só uma formaçãozinha, depois 1 milhão de formulários, Excel e coisa e tal. E a gente apresentou um projeto e ganhamos, né? Então, foi um grupo de 14 mulheres, que se chama Revisando Privilégios, né? Que temos mulheres afrofeministas, feministas decoloniais, islâmicas, uma feminista cigana maravilhosa, mulheres que trabalham com temas de mutilação genital feminina, matrimônios forçados e matrimônios precoces. Então, assim, a gente abordou muito essa questão da hegemonia, né? Então, como a gente também repete frases e às vezes são algumas coisas completamente contraproducentes, né? Quando a gente quer avançar nas questões dos feminismos, porque o que eu acho que é mais fácil a gente pensar, não, vamos todas se encontrar nesse ponto, mas é impossível se encontrar nesse ponto, porque a gente tem que construir são pontes e ver como a gente pode fazer com essas pontes, porque chegar a um lugar único é o feminismo hegemônico, é impossível, né? Então, esses exemplos, assim, essas frases, assim, eu confesso que eu já falei várias delas, né, para ninguém se sentir culpada, mas é só para propor um exercício de reflexão. É tipo, todas somos mestiças, ou eu não vejo cores, eu vejo pessoas, eu só acredito em uma raça, que é a raça humana. Então, assim, essas frases, além delas não servirem para nada, elas normalizam essas violências, normalizam os racismos e elas diminuem, né, a luta das pessoas. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar muito que só porque a gente não sofre alguma coisa, não é que essa coisa não exista. Exato. Não é que é mimimi, né? Então, assim, eu acho que, assim, o que eu queria falar era, assim, o negócio... era isso, assim, que eu tava pensando. Então, assim, o negócio do mimimi, né? Então, eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui agora ouvindo, quando eu não vou nem perguntar se já tem alguma que não sofreu violência, porque eu tenho certeza que todas já passaram por situações de alguma violência, seja na rua, ou seja, sei lá, passar a mão não solicitar, enfim. E assim, eu acho que muitas de nós também já chegamos para homens e falamos, nossa, eu sofri isso, aconteceu isso. E o que a gente escutou, nossa, será que você não está exagerando? Nossa, será que foi isso mesmo? Ai, mas você tá com essa roupa? Mas o que você está fazendo lá nesse horário e tal? Então, para a gente fazer esse exercício também é inverso, assim, no caso do racismo, no caso, né, ou da xenofobia, a gente não usar, tipo, que a gente nunca passou para classificar isso, sabe? Então, assim, a gente tem que acreditar nas pessoas e tem que falar, meu, se foi racismo, o que eu posso fazer, sabe, para você se sentir melhor agora? E não tentar diminuir isso, porque isso, quando fizeram isso comigo, algum homem fez isso comigo, não, imagina, não foi nada, imagina, ele tava brincando, tal, era uma sensação péssima, horrorosa, né, de não validação do que tinha acontecido, né? Então, como parece que não existe, assim. Enfim, é um pouco isso, assim, que eu queria propor de reflexão, né? Eu acho que o que você está trazendo, Tati, é tão importante. Primeiro, eu queria perguntar para você: o projeto Anawante, é isso? Sim. Ele tem uma tradução, um significado, a palavra? Anawante eu me vejo em você, em árabe, só que em feminino. Ah, que lindo! Sim. É muito Que legal. lindo. E aí, o projeto também, nome que vocês escolheram, maravilhoso, né? Revisando privilégios, né? Sim. Tem possibilidade. Vai ter uma segunda versão? Ai, de encontro. Que eu já tô doida para acompanhar. Então, a gente está colocando, depois eu passo a web para você, a gente está pondo, tipo, os informes que estão saindo, assim, e tem vários mini vídeos, tem um dos vídeos que eu participei, assim, acho que são 8 que a gente fez,
E vai sair vários relatórios também, relatórios, acho que fala, né? Relatórios sobre os temas abordados, e também o que a gente vai fazer com esse projeto é levar para vários lugares. Tem aqui na Catalunha inteira, são serviços de atenção à mulher em caso de violência. E aí o que a gente fez também foi abrir, não ficamos só em Barcelona, a gente expandiu para outros lugares da Catalunha, porque Barcelona já é uma grande bolha, né? Então a gente chamou outras mulheres que trabalham no território da Catalunha, e a gente vai apresentar esse projeto em 3, eu acho que, serviços de violência, para também ter um intercâmbio com essas pessoas, porque lá o tema de mutilação genital feminina, matrimônios forçados e matrimônios precoces se dá mais assim nesses territórios, assim. Então a gente vai fazer esse intercâmbio, tipo, a gente juntou tudo isso, o que a gente pode fazer isso e transformar em metodologia. Mas ainda tá. É que eu saí da ONG, eu continuei no projeto só pelo amor à causa. Mas eu não sei, eu tô acompanhando, minhas companheiras estão me falando assim o que tá acontecendo e tal, e o que vão fazer. Sim, aí depois você manda um site, alguma coisa para a gente divulgar, porque eu acho que é isso, a gente precisa estar ouvindo essas pessoas e tá refletindo, né? Porque o que eu queria quando você começou a dar aqueles exemplos, eu fico sempre pensando o que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia sem se dar conta, né, dessa reprodução, né? Então, assim, do quanto a gente, desde uma coisa simples, de uma criança que se machuca e vem reclamar, né? Uma menina que vem reclamar e a gente diz que, mas nem doeu tanto, né? É uma coisa pequena, mas é uma coisa que eu sinto que vai criando essa cultura e essa lógica, né? Então, de que você vai pondo sempre a mulher em determinado lugar, você vai pondo o homem em outro lugar, né? Então, quando você disse, puxa, olha essas frases que a gente fica dizendo, e a gente tem que... E eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha, jovens, 25 e 27 anos, né? Como é difícil a gente ter essa relação, porque existe uma violência no lugar. É lógico, eles podem chegar a hora que querem, tanto a menina quanto o menino. Mas, enquanto ela não chega em casa, eu tenho essas fantasias. Meu Deus! Que tipo de violência ela pode ser acometida? Porque é o que a mulher trans sentiu. A primeira coisa que ela sentiu foi isso. Essa vulnerabilidade que a gente sente, porque o planeta ainda temos um grupo de pessoas que acham que podem, enfim, fazer coisas horrorosas com outras, né? Sim, assim, meus pais sofreram isso. E hoje em dia, até hoje aqui, mesmo em Barcelona, eu acho que, claro, obviamente é uma cidade muito menos perigosa que São Paulo. Eu tenho isso com as minhas amigas, da gente sempre se avisa quando chega em casa, a gente tem esse cuidado com nós mesmas, assim, porque no final, né, não ensinam os homens a não atacarem as mulheres, ensinam as mulheres a se defenderem desses homens, como se fosse uma coisa natural, e não, é completamente social isso, né? Então, assim, no final a gente, né, tem todas essas ferramentas, hoje em dia existem aplicativos que fala, uma mulher ela pode acionar, assim, eu tô sofrendo, eu tô com medo de passar nesse bairro. E aí as mulheres que moram no bairro, se elas têm um aplicativo, soltam um alarme, elas descem e acompanham a mulher, sabe? Mas é uma loucura existir isso. Como assim, né? Que no final você fala, nossa, que legal e tal, mas não é possível que eu não possa andar na rua tranquila, sossegada, sem sofrer alguma coisa, né? É isso aqui, né? E é assim, né? Brasil, então, assim, tá muito mais, né? Então... é terrível, enfim, a gente já foi aí para outro lado, mas assim, eu acho assim que agora podia estar tão mais, né? Mas
Eu acho que também, assim, muitas vezes eu falo com as minhas amigas, né? Então, assim, dá a responsabilidade também dos homens nessa luta, que é uma coisa que nem estava aqui, não, mas agora eu vou falar. É que eu acho, assim, que as mulheres, a gente está avançando muito, a gente está discutindo muito e tal, e é assim, obviamente a gente precisa que os homens caminhem ao nosso lado, caminhem para essa mudança. Só que o que a gente também não pode fazer, porque além de trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, fazer essa organização mental, organizar tudo, tá doente, dependente, sem dormir e tal, ainda levar os homens na mão e ser a educadora dos homens. Então, assim, gente, homens, façam a parte de vocês. Acordem! Organizem. Façam grupos de masculinidade, sei lá eu, mas assim, a gente, porque, né, porque eu acho que pelo menos os homens do meu entorno, assim, são muito poucos que vão e fazem, se interessam e vão ler por conta própria. Geralmente eles me perguntam, mas e aí? Querem tudo mastigado, querem tudo já revisado. Eu vou ler, eu faço tudo isso aqui, aí vou lá e falo uma hora, então parece que já sabe tudo. É assim, não, gente, não é assim, né? Então você tem que fazer a sua parte também no seu entorno, com seus amigos, com não sei o quê. Não é só você saber e você falar, eu não sou assim e pronto, né? Então, assim, óbvio que precisamos caminhar. Eu tô falando homens e mulheres no contexto, sexo, no contexto, né? Tipo, geral, assim. Mas que é óbvio que os homens têm que caminhar conosco, né? Mas também eles têm que fazer a parte deles também, tirar essa carga de que nós temos também que, né? Porque além de tudo, né? Esse trabalho visível, o trabalho invisível, o trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo, que tá tudo nas costas das mulheres, né? Esgotadas, e ainda que é uma coisa perversa do heteropatriarcado, eles romantizam ainda tudo isso, falam, nossa, essas mulheres são super heroínas, elas aguentam tudo, fazem 3 coisas ao mesmo tempo, e não sei o que, e você fala e se sente, nossa, eu sou uma mulher. Tipo, é horrível, não tem que ser assim. É uma armadilha, né? É uma armadilha, total, e não, a gente não pode romantizar essa carga pesadíssima de trabalho que se supõe, né, o heteropatriarcado. Eu vejo aqui também algumas mulheres, né, no parlamento e tal, com o bebê assim, mamando, não, tô vindo aqui trabalhar com o bebê aqui, não sei o que, acabou de parir faz 2 meses. Eu falo, gente, vai para sua casa, você acabou de parir, tipo, você exatamente, acabou, sabe? Mas tem esse negócio de preciso ser produtiva e mostrar que eu posso, e você, na verdade, está jogando o mesmo jogo de uma coisa que tá indo completamente contra você, assim. Exato, porque aí é uma lógica toda neoliberal voltada para a questão econômica, né? Que a gente tem que produzir o máximo, né? E é outra situação que se a gente não fica atenta, quando você vê, você já entrou e você tá lá se matando para dizer, não, olha, eu dou conta. Eu posso com tudo, posso. Exatamente. Vai lá e tomar remédio, e eu tomo remédio para ficar bem, tomar remédio para dormir, para lá. Indústria farmacêutica, meu, lucrando horrores. Exatamente. Enfim, terrível. Exatamente. Você sabe que eu vi uma pesquisa também num outro evento da Universidade da Bahia, do sul da Bahia, e a pesquisadora falou exatamente dessa coisa da medicalização feminina. Então, o excesso de remédios psiquiátricos sendo receitados para as mulheres, né? Não só porque a gente fica nessa coisa de polvo, ter que fazer tudo e uma hora não fica bem, mas também, ó, para baixar a bola dessas mulheres, né? Que ficam numa coisa muito falando muito, muito agitadas, muito. Quer dizer... Sim, mas aqui cresceu também com a pandemia. Eu acho que assim teve até uma amiga que, tipo, ela acabou de escrever um livro também sobre o tema da medicalização, e aí a gente foi. Eu fui na apresentação do livro dela, só que era uma outra coisa, assim, não era tipo, ela teve outras doenças que não tinham agora, assim, nada a ver. Assim, claro que tem a ver, porque, né, somos seres sociais e tal, mas ela focava mais, assim, na busca de respostas na indústria farmacêutica, né, e que ela não encontrava. Mas aí, quando a gente ia na apresentação do livro, começava, é porque eu tô de licença do trabalho, porque eu tô com ansiedade, eu tô com não sei o quê, eu tomo esse remédio, eu tomo não sei o quê. Todas. De repente, todas estavam medicadas, todas assim, para continuar funcionando, para continuar trabalhando, para continuar
produzindo, para não ficar em Produzindo. casa, assim, produção total, né? E ainda aguentando, claro, porque eu não tenho, desculpa, cargas familiares, né? Tipo, eu moro sozinha e tal. Mas eu imagino, mãe solo, tal, fazendo tudo isso, assim, é impossível, né? Então, para não deixar de produzir, então, Muito remedinho. Eu falei, parece guloseima. Estão repartindo, tipo, remédio que nem guloseima na feira. Exatamente. Ó, a Sara tá dizendo pra gente, vocês duas formam uma excelente parceria. Essa conversa tá muito boa. Sara, nós somos ó Obrigada, 10. Ti. Que gracinha. Tati, a gente já tá conversando há 50 minutos. Tá. Viu? Eu falei que você ia falar. Mas a gente tem ainda uns 2, 3 minutinhos. Eu queria que você contasse um pouco pro pessoal para onde é que você tá indo. É que ainda é surpresa para algumas pessoas hoje da minha família. Então vamos falar de outra coisa? Não, mas eu falo, é que a decisão eu tomei faz pouco tempo. Oh, meu Deus! Então a gente vai falar de modelos europeus. Bom, depois eu vou ter que contar. Não, não, eu tenho outro projeto, assim, eu cansei. Ai, meu Deus, peraí que tá carregando minha bateria, eu vou ter que pôr aqui. Rapidinho. Não, sem problema. É que minha amiga me emprestou um negócio muito legal, que é uma base aqui, mas... Tá. Ok. Ai, mais ou menos, né? A dona Thelma falou, pode falar. Minha mãe Essa Thelma querida. Então tá bom. Assim, eu cansei um pouco do mundo da ONG, né? Então, assim, eu vou tentar... Eu vou dar uma pausa, eu vou fazer uma pausa de 6 meses e eu vou para o Líbano morar lá e aprender árabe e trabalhar também num outro projeto de mulheres que trabalha com mulheres refugiadas em Beirute. Então eu vou para lá em janeiro e volto em julho. Meu Deus, que experiência que vai ser, né? Eu espero muito, eu tô muito ansiosa, muito feliz, eu tenho tudo já lá, eu tenho uma meia-prima lá também, eu já tenho a casa, eu já tenho curso de árabe, já tenho onde ficar, já tenho tudo, assim, porque lá tá bem complicado, né, depois da explosão do Porto, que faz um ano, fez um ano esses dias, né, que ainda não tinha governo, tá tudo muito caótico, não tem gasolina, tá tendo uma crise hídrica, não tem energia, às vezes tem corte de eletricidade e tal, mas eu quero muito e eu vou. É isso aí. E acho que eu fico imaginando, né, você já tem isso, assim, de se despir das pré-ideias, né? Mas eu imagino que é uma experiência, né? Porque a gente encontra uma realidade muito diferente, uma cultura muito diferente, né? E como estar ali junto daquelas pessoas, né? Sem tentar entender coisas que às vezes você pode dizer, não preciso entender, eu simplesmente tenho que acolher e aceitar que cada um tem a sua forma de vida, né? Porque é uma coisa muito diferente da nossa. E eu acho que eu também é isso, assim, eu acho que aqui já tá muito padronizado esse modelo que eu falei para você, de projetos e tal. Então, eu queria dar outro passo e entender, né, esse feminismo comunitário, porque é um feminismo comunitário muito, muito, muito potente. Lá em Beirute existe um campamento de pessoas refugiadas que começou quando começou né, a invasão do Estado e a formação do Estado de Israel, eles montaram esse acampamento para 2.000 pessoas e hoje em dia vivem 44 mil. Então, assim, é um micromundo, microcidade dentro de Beirute e tal. Então, as pessoas refugiadas lá não têm quase nenhum direito. Se, por exemplo, a mulher libanesa, ela não passa a nacionalidade para os filhos. Então, se a mulher libanesa casa com um palestino, por exemplo, os filhos são apátridas. Então, sabe, é bastante caótico, assim.
e Uhum. as pessoas refugiadas elas não podem aceder a certos tipos de vivenda e tal, então são projetos assim bem complicados, mas eu acho que eu vou completamente sem a intenção de ensinar nada para ninguém. Muito pelo Uhum. contrário, eu vou lá com todo o intuito de aprender, tipo, essas outras formas de se organizar e de fazer resistência. Sim, e vai ser incrível. E vai ser incrível. Quem sabe a gente depois, ó, não conversa de novo pra você contar pra gente essa experiência maravilhosa. Querida, Sim, a estamos gente faz outra quando eu acabando. estiver lá. Estamos acabando. Que pena. Mas é para todo mundo ter, ó, pessoal Ai, meu dizendo o primo quanto Emílio, você ele quer saber. corajosa, valente, meiga e Essa é perfeita. a minha irmã mexicana que mora em Paris. Adoro, adoro. Querida, muito, muito obrigada. Eu queria agradecer, assim, a todo mundo que está acompanhando a gente, mas queria agradecer muito você, porque a gente está conversando já há um tempo para tentar agendar. Você sempre Uhum. muito carinhosa, muito solícita. E aí já tá tarde, você precisa descansar. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por esse bate-papo que foi delicioso. Ai, obrigada a você. Ai, sim, minha irmã mexicana também tá falando, eu também, tá? Ceci. Obrigada a você, Ana, obrigada pelo convite, eu adorei também, porque ontem eu fiz uma grande imersão, assim, de novo, assim, nesse tema, né, para né, trazer, tipo, eu tenho muito medo de falar besteira, então eu estudo muito antes de fazer alguma coisa assim, que depois eu falo, ai meu Deus do céu, o que eu falei, né, vamos me matar. Mas assim, obrigada a você pela oportunidade, pela paciência também, porque eu mudei o negócio várias vezes, e obrigada, e parabéns por esse espaço e parabéns pelas lives que você faz. Obrigada, querida. Tamo junto. Quando precisar, vamos bater outro papo, tá bom? Tá bom. Obrigada, Tudo de Ana. bom pra você. Quando vier pro Brasil, a gente vai se encontrar. Sim, 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 sim. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.